Boa noite, graça e paz. Convido a igreja que abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 15. A partir do verso 22. Êxodo 15, a partir do verso 22, diz assim a palavra de Deus. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-lhes Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhes mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: se ouvires atentos a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. Amém. Pai querido, obrigado por esse texto. Fala agora aos nossos corações. Esse é o nosso desejo, que seja a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, esse texto, ele tem um contexto. Evidentemente, o povo de Israel havia acabado de ser liberto do Egito. Imagina a alegria do povo, tendo em vista o que viveram no Egito. Povo escravo por 400 anos sofrendo. Havia vários tipos de escravidão, ou de função, ou de trabalho para esses escravos. Havia aqueles que trabalhavam nos lares, tinham um pouco mais de regalia, podiam até comer com os seus senhores, eram um pouco melhor tratados. Havia aqueles que trabalhavam nas pedras, outros trabalhavam no campo, cada um com a sua função, mas sofrendo e sofrendo muito. Prova disso é o que diz Êxodo, capítulo 1, a partir do verso 11, que fala um pouco do contexto do povo de Israel no cativeiro. Então puseram sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os afligirem com suas cargas. E edificaram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se angustiavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Eles amargavam a vida com dura servidão, em fazer barro, tijolos e todo o trabalho do campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com rigor. Difícil, eram escravos. Não dá para romantizar esse momento do povo de Israel no Egito, porque há quem questione inclusive a escravidão do povo, porque muitos conviviam com os egípcios de uma forma até um pouco harmônica. Há quem até questione o tipo de escravidão, mas o texto é muito claro aqui, quando diz que os egípcios tratavam o povo com dureza. Uns iam fazer barro, tijolos, outros trabalhavam no campo, enfim. Foi um momento de bastante dor, bastante dificuldade, tanto que havia um anseio no coração de Moisés, dado por Deus e do próprio povo, de sair de lá. Eles queriam sair, não estava bom. Até que, por um milagre divino, ou vários milagres divinos, as pragas que nós conhecemos, Deus então faz o povo sair, convence Faraó depois volta atrás, mas o fato é que eles passam o Mar Vermelho e o povo sai do Egito. A alegria era imensa, a alegria era tamanha, tanto que Midian começa a dançar ao Senhor com tamborins, e todas as mulheres e a comunidade começa a dançar e a cantar. Moisés entoou um cântico ao Senhor de alegria por aquele momento. Estavam livres, Deus é bom, Deus nos libertou do povo do Egito. Olha o que diz o capítulo 15, é um dos textos mais belos da palavra, o cântico de Moisés. Então entoou Moisés e os filhos de Israel, não foi só Moisés, os filhos de Israel entoaram também esse cântico ao Senhor e disseram:
Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. E aí continua. O texto é longo e fala sobre a alegria do povo por ter sido liberto do Egito. Mas não dá para parar no tempo, não dá para ficar só comemorando. Tem que continuar a vida, tem que caminhar. É como quem gosta de futebol sabe disso. Você ganha o título no domingo, na quarta-feira já tem outro campeonato. Não dá para comemorar por muito tempo. E assim o povo pelejando continua a vida. Eles tinham uma outra missão agora. Saímos do Egito e vamos agora à terra prometida. Nós temos um objetivo. E eles caminham então, um caminho de 3 dias, mas parece que estavam se arrastando. O povo de Israel, como de praxe, de costume, caminhava aproximadamente 24 quilômetros por dia no deserto. No entanto, a distância entre o lugar de onde eles saíram, do mar de juncos, do mar vermelho, até a terra que passou a ser chamada Mara, é de 24 quilômetros. E eles demoraram 3 dias para chegar lá. Ou seja, caminharam o caminho de um dia em 3. O povo estava desgostoso. Já estava começando a reclamar, o povo estava se arrastando pelo deserto, havia uma nova realidade. Aqui eu já penso com vocês sobre a dificuldade que o povo tinha então de manter um pouco mais equilibrado o seu humor, mas eu já vou chegar lá. A razão de Deus fazer isso é clara. Por que é que Deus dá ao povo uma vitória tão incrível e agora já coloca-o dentro de um novo desafio? O texto que nós lemos vai dizer que era justamente para prová-los. Deus tinha uma vontade aqui. Deus tinha para o povo uma prova. Bom, eu dei a eles algo incrível, maravilhoso. Vamos ver se agora eles se dão por satisfeitos e confiam na minha destra, confiam no meu cuidado. Mas não foi bem isso o que acontece. Bom, essa prática do Senhor de provar o seu povo, mesmo e provar o seu povo depois, ou de coisas grandiosas, ou no meio de coisas grandiosas, não era novidade. Deus prova Abraão, por exemplo, logo depois de dar-lhe um filho. Na alegria do filho de Abraão, agora vem a prova. Deus prova Jó, por exemplo, logo depois de dar-lhe tudo. Jó tinha tudo, ou tudo não, mas Jó era rico, próspero, boa família, riquezas, bens. Deus o prova. Deus testa Daniel e seus amigos logo depois de os fazerem muito prósperos, física e espiritualmente. Logo depois de alimentar a alma dos discípulos no Sermão da Montanha, Deus prova a fé deles, deixando-os com fome por alguns instantes para ver como agiriam diante dos recursos que possuíam. Deus prova a fé de Ana, mesmo ela tendo um excelente marido. Deus prova a fé de Saul, mesmo ele sendo um rei poderoso. Mesmo ele tendo em mãos um reinado, Deus prova a sua fé. Bom, o fato é que é muito comum que quando passemos por calmarias, às vezes a calmaria é até muito boa, a gente fica esperando novidades na vida e a gente não se dá conta que a própria calmaria já é uma grande bênção, né? Vai tudo bem. Bom, mas depois de uma grande vitória, de uma grande bênção dada àquele povo, Deus prova a sua fé. Deus prova a nossa fé. Deus prova a sua fé. Há circunstâncias em sua vida que lhe surpreende depois de algo que era bom. A minha vida estava boa, Senhor. A minha família ia tudo bem. Agora vem essa doença. A minha vida estava boa, Senhor. Estava tudo equilibrado. Agora vem o desemprego. A minha vida estava boa, Senhor. Estava tudo bem. Agora vem essa atitude desse fulano dentro da minha família, desorganizando tudo. A nossa vida, que é essa dinâmica incrível, não há previsibilidade, afinal de contas, Deus nos prova o tempo todo, em meio a diferentes contextos, e é isso que acontece com o povo de Israel. E é diante dessas provas que Deus nos dá, que são provas para
provar a nossa fé, a nossa fidelidade, à luz do que ele faz com Jó, querendo mostrar então a Satanás que Jó o seguia, não porque tinha todas as coisas, mas porque era fiel, sim, a ele, ao próprio Deus. Essa é a razão das provas que Deus lhe dá, na maior parte das vezes, para que você mostre que é fiel a ele, apesar das circunstâncias. Essa é uma grande lição que Deus quer dar ao povo, e eu já parto aqui então para essa primeira lição. Que nós precisamos, queridos, aprender a manter o nosso estado basal mais adequado, independente das circunstâncias. Quando eu olho para o povo e o comportamento do povo diante daquilo que havia acabado de viver, uma bênção, e cantavam e glorificavam o Senhor, e eu olho para o povo diante dos 3 dias que passaram do deserto, sem água, e logo começaram a murmurar, e começaram a tentar encontrar culpados pela tristeza que ali viviam, 3 dias depois, não é pouco demais? 3 dias da bênção, depois da bênção, o povo já estava murmurando. Isso me faz pensar que eu preciso, como servo de Deus, e era o que esse povo precisava, manter um estado mais equilibrado de humor diante de Deus e das pessoas que estavam ao seu redor, do próprio Moisés, da própria liderança. Não dá para num dia eu louvar, quando está tudo bem, e no outro, quando as coisas ficam um pouco mais complicadas, eu começo a murmurar. Isso não é fé, isso não é maturidade espiritual. Nem sempre as coisas ficarão tudo bem. Olha o que o povo faz mais adiante, começam a reclamar que passavam fome. Verso 8, por exemplo, diz assim, prosseguiu Moisés, capítulo 16, prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixas contra ele. Pois quem somos nós? Quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. O próprio Moisés vai dizer ao povo: olha, vocês pensam que vocês estão reclamando de mim, na verdade vocês estão reclamando do Senhor. Então, quando nós estamos no nosso contexto familiar, quando nós estamos na nossa rotina, e a gente começa a reclamar das circunstâncias, é como se eu dissesse a Deus: Deus, o Senhor me desculpe, mas o Senhor não sabe cuidar da minha vida. Nós ficamos muito parecidos com o filho pródigo, que chega para o seu pai e diz: pai, olha, muito bom, até agora está muito bom, mas me dá aqui a minha parte, porque o Senhor não está sabendo administrar direito isso, eu que vou fazer frutificar melhor. Então, quando eu começo a murmurar e dizer para Deus: Deus, a minha vida não está boa, Deus, não é isso, Deus, olha que só essa desgraça que está acontecendo, é como se eu dissesse para Deus: o Senhor está errando comigo, Senhor, os seus planos podem ser perfeitos, mas para mim não é. Isso não é fé, isso não é adoração. E sabe qual é o antônimo de adoração? Murmuração. O antônimo de adorar é reclamar. Quando eu reclamo, eu não adoro, ao contrário, eu estou colocando Deus em xeque, dizendo que Ele não sabe fazer as coisas como eu sei fazer, porque se estivesse nas minhas mãos, estaria muito melhor. Lê do engano. Se estivesse nas suas mãos, quem assistiu aqui já o Todo-Poderoso lembra, né? Quando ele resolve dizer sim para todas as orações, lembra? Ele começa a receber, é um filme Todo-Poderoso, ele começa a receber os pedidos de oração, e ele acha um absurdo, como é que eu posso dizer não para ele? E ele resolve dizer sim para tudo, o mundo vira o caos. Portanto, o não que você recebe, o não que o seu irmão recebe, o sim que o outro irmão recebe, tudo se encaixa no plano perfeito do Senhor, para que as coisas fluam conforme a sua boa e perfeita e agradável vontade. Bom, estou mal? Eu louvo. Estou bem? Eu louvo. Eu venci? Eu louvo. Eu perdi? Eu louvo. Esse é o teu desafio, esse é o meu desafio. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim, com muita maturidade, a maturidade que lhe era pertinente, Filipenses capítulo 4, verso 11 a 13, ele vai dizer assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Olha o exemplo que o apóstolo Paulo nos dá. Eu sei viver contente, seja bem alimentado ou seja com fome,
tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Bom, por isso, viva satisfeito. Louve a Deus pela situação em que você está hoje. Vou dar um exemplo bem simples, mas que ilustra um pouco a nossa infantilidade na fé. Estava eu hoje, pouco antes de vir para cá, e a Rebeca queria comer alguma coisa, tomar alguma coisa diferente. Tomar alguma coisa diferente. Abre-se a geladeira, tem suco. Não, suco não serve. Mas tem suco de uva, daí depois tem o suco de maçã. Não, o suco de maçã não. Tem iogurte, Rebeca? Não, iogurte não. Eu quero Nescau. Não, acabou o leite. Não tem nada nessa casa. O problema é que às vezes, acho que todos nós um dia já pronunciamos essa frase, né? O problema é que essa historinha simples, ela traduz um pouco o comportamento infantil de muitos crentes. Senhor Deus, não é possível, eu não tenho nada do que eu quero. Eu não tenho o carro que eu quero, eu não tenho a casa que eu quero. Bom, o fato é que Deus não nos prometeu que nós teríamos tudo que nós queremos, né? Ele nos prometeu que nós não passaríamos necessidade. Bom, eu volto aqui ao verso 25 do capítulo 15. Verso 25 do capítulo 15. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatuto e uma ordenação, e ali os provou. Nas provações da vida, e elas serão muitas ainda, que nós possamos manter o nosso humor mais perene, que nós possamos ter o nosso estado basal, espiritual, equilibrado, para o bem, que vivamos satisfeitos em toda e qualquer situação. Isso não é fácil, é um desafio que eu coloco hoje à noite a essa igreja, a mim e a você. Louve em todo tempo, apesar de. Já disse isso à igreja algumas vezes, da fé madura, da fé infantil e da fé jovem, né? Da fé que Deus espera de nós é a fé madura. Não é aquela que diz eu creio porque, eu creio para quê, mas é aquela que diz eu creio apesar de. É isso que Deus espera de nós. Eu não creio porque eu quero, eu não creio para ver, eu creio apesar de. Que assim seja. Bom, mas o texto continua e ele mostra um grande milagre. Diante daquelas águas amargas, uma água que não dava para beber, não sei se já teve a oportunidade de beber uma água dessa, não dá para beber mesmo, já bebi uma água uma vez, eu fui ao Chile, eu fiquei num acampamento no Chile, e a água do acampamento era do gelo que derretia das montanhas, só que o gelo derretia e passava pela rocha, sei por que cargas d'água, aquela rocha dava um sabor amargo àquela água, e era a água que eles estavam acostumados a beber ali. Eu não bebia, para mim era impossível beber. Eu tinha que caminhar alguns, não sei quanto tempo era, quantos quilômetros, mas dava uma meia hora de caminhada para comprar minha aguinha, para poder beber a minha água amarga. Eles aqui disseram, essa água não serve para nós. E aí eles procuram Moisés, afinal de contas é a liderança que eles vão procurar. É como se culpassem Moisés novamente por aquela situação. E Moisés, por muitas outras vezes, é questionado a respeito do que estava acontecendo. Eles depositavam sobre Moisés a responsabilidade daquilo que passava. E Moisés, então, muito sabiamente, ele faz o quê? Ele vai procurar o dono da seara, ele vai procurar aquele que o chamou. E ele chama o Senhor, fala, Senhor, olha, o povo começa a reclamar. E Deus responde a Moisés de uma forma muito incrível, fala, pega um pedaço daquela árvore e coloca nessa água. Aí você pode interpretar como achar por bem, mas eu vou lhe dar um caminho. Você pode achar que foi ali algo simbólico, qualquer madeira, qualquer coisa, só para dizer que colocou alguma coisa. Mas há naquela região algumas árvores que têm na sua madeira, na sua química,
algum tipo enfim, de química que faz com que a água amarga se torne doce. Há quem diga que era acácia, ou outra madeira, palmeira, não acácia não palmeira, mas outra madeira que ali estava, mas que aquela madeira colocada na água, e hoje isso existe de fato, colocada na água, transformaria o sabor da água. Então não foi milagre. Foi milagre. Sabe por quê? Porque Deus trabalha o extraordinário no ordinário. Deus faz o milagre com aquilo que se tem ali, à disposição. Lógico que Deus pode fazer o extraordinário no extraordinário. Mas naquele momento Deus pega o que tinha à volta do povo, aquilo que estava à disposição, e diz: Moisés, pegue essa madeira e coloque na água, porque essa madeira fará a água se tornar doce, e o povo então bebe. Essa é a segunda lição. Diante das provas da vida, a gente precisa manter o nosso humor mais adequado, mais equilibrado. A variação do nosso humor contamina as pessoas que estão ao nosso redor. Tem família, gente. Vocês sabem muito bem, vocês são família. Quando o humor da esposa, quando o humor do marido, quando o humor do filho não bem tratado, acaba contaminando todos de casa. Uma esposa desequilibrada deixa toda a casa desorganizada. O marido desequilibrado deixa toda a casa desequilibrada. Um marido sem fé deixa toda a casa sem rumo. Uma esposa sem fé deixa o marido sem norte. Bagunça. Portanto, que a gente precisa para manter a nossa vida espiritual e para ajudar a vida espiritual das pessoas que estão ao nosso redor. É aquela história, né? A gente paga terapia porque alguém que deveria fazer terapia não está pagando. Então é um negócio assim, eu faço terapia porque quem deveria fazer não está fazendo. Não é? Por quê? Porque as pessoas que estão ao nosso redor, elas interferem, as mais próximas, evidentemente. Por isso, faz bem para você, faz bem para quem está ao seu lado, que você tenha uma vida espiritual equilibrada, que você aprenda a viver bem no pouco, no muito, na doença, na saúde, aprenda a viver bem com o Senhor e satisfeita. Isso fará bem a você e aos que estão ao seu redor. E Deus, a segunda lição, em meio às provas aqui, é que Deus age, faz o extraordinário, faz o milagre, por meio do ordinário, por meio daquilo que está ao seu redor, as coisas simples. Ele está dizendo para nós: olhe para o lado, a solução está mais perto do que você imagina. O milagre está no ordinário. Aqui o caminho para uma outra aplicação, é preciso olhar para as coisas simples da vida, ali está a beleza. Nós queremos viver uma vida espiritual baseada em fogos de artifício. A gente quer ver grandes coisas o tempo todo. Senhor, faz tanto tempo que você não age na minha vida. Senhor, cadê o milagre? Eu vejo o testemunho aqui, eu vejo o testemunho lá. Eu quero ver as coisas acontecer na minha vida. Olhe para hoje é o dia que o Senhor fez. Aí está o milagre. Hoje é o dia que o Senhor preparou para você. Aí está o milagre. Louvado seja Deus. Olha, amado, quanto mais a gente vai vendo as coisas, mais a gente agradece a Deus por aquilo que a gente tem. Quando você olha para o lado e vê quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas que, eu vou contar aqui, muitas pessoas conhecem aqui o Samuel já foi seminarista da igreja, enfim, uma história longa, e se você não conhece, tudo bem, mas é um colega, e ele teve um AVC essa semana, e ele está com o lado esquerdo todo do corpo paralisado, não consegue nem falar. Aí eu olho para aquela situação, né, mas e penso: Senhor, poderia ser eu. Senhor, muito obrigado por ter me preservado. Senhor, muito obrigado pela saúde que eu tenho. Você está aqui. Louvado seja Deus pelo ordinário na sua vida, que é o extraordinário. Você está bem. O nosso problema é a comparação, né? A comparação, ela
ela nos faz mal. A gente olha para o lado, a gente quer ter igual o colega, a gente vê outras pessoas, a gente vai visitar não sei quem que tem o carro não sei o quê, a gente vai na casa não sei quem que tem, nossa, a gente vai vendo e aquilo vai nos consumindo. Por que eu não tenho tudo isso? Por que fulano tem? O que eu fiz de errado na minha história? Que decisão errada eu tomei na minha carreira? Por que eu não conquistei? Porque não era para você. Ou você acha que Deus errou em algum momento? Ou você acha que em algum momento você tomou uma decisão e Deus, agora eu não consigo fazer mais nada. Não. Deus o tempo todo, Ele moldou você, para que você fosse o que está aqui hoje. Ou você acha que Deus tinha outros planos? Porque se Ele tinha, Ele faria. Não há nada que Deus queira que Ele não possa fazer. Mas seria o plano de Deus que eu vivesse na dificuldade? Pergunta para o cego. Seria o plano de Deus que ele nascesse cego? Sim. Por quê? Não sei. Mas é o plano de Deus que nascesse cego, que nascesse coxo, que tivesse mais dificuldade financeira do que o outro, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Cada um com a sua história. Por isso, viver satisfeito. Obrigado, Senhor, pela minha história. E eu quero ver o milagre no ordinário, porque eu sei que isso é extraordinário, eu viver essa vida que eu vivo. Bom, um desafio. Lance tudo que Deus fez na cruz, lance tudo que Deus fez na cruz, nas suas águas amargas. E você verá que na verdade, elas são doces. Lance tudo que Deus fez na cruz, veja tudo que Deus suportou na cruz, nas suas águas amargas, e você verá que elas não são tão amargas assim. Bom, é um poema que talvez você vai achar forçou a barra. Fala do valor do tempo. Aqui eu falo do ordinário, do valor do ordinário. Para entender o valor de um ano, pergunte a um estudante que não passou nos exames finais. Para entender o valor de um mês, pergunte a uma mãe que teve um filho prematuro. Para entender o valor de uma semana, pergunte a um editor de uma revista semanal. Para entender o valor de uma hora, pergunte aos apaixonados que estão esperando o momento do encontro. Para entender o valor de um minuto, pergunte a uma pessoa que perdeu o avião, o trem, o ônibus. Para entender o valor de um segundo, pergunte a uma pessoa que sobreviveu a um acidente. Para entender o valor de um milissegundo, pergunte a uma pessoa que ganhou a medalha de prata nas Olimpíadas. O tempo não espera por ninguém, valorize cada momento. Obrigado, Senhor, por aquilo que eu tenho. Pegue o que você tem, pegue o que está na sua casa e coloque nas águas amargas. Elas ficarão doces. Obrigado, Senhor, por aquilo que eu tenho e me perdoa por valorizar aquilo que eu não tenho. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que eu já possuí, que eu já construí. E perdão, porque eu ainda olho para essas águas, achando que isso é a minha vida, quando a minha vida é tudo aquilo que o Senhor já me deu. Mas ok, aqui eu cito uma frase: só existe uma maneira de curar as águas, só uma maneira de transformar o homem, é o lenho. Essa é a madeira que deve ser colocada nas águas amargas, a cruz, a fé no sacrifício de Jesus do madeiro. Por fim, evidentemente, já falei muito sobre isso, mas é óbvio, precisa ser dito, Deus transforma as águas amargas em águas doces. Histórias. Deus transforma histórias amargas em histórias doces. E há N exemplos na palavra do Senhor. Deus transformando histórias tristes em histórias boas, felizes. E Deus faz isso com o povo. Porque Deus não só transforma aqui as águas amargas em águas doces, mas como leva o povo a um lugar onde havia muitas águas, onde eles se deleitariam com as águas e com a sombra. Eu quero olhar esse texto
como um prenúncio da vida eterna. Eu quero olhar esse texto como um momento em que aponta para o Messias e para a nossa salvação. Quando a cruz do madeiro nos salva e nos dá água viva. E quando depois disso ainda somos levados a um manancial eterno, a um lugar de sombra e de descanso. Mas, quantas maras na sua vida, quantos lugares amargos Deus já transformou. A minha história serve de inspiração à vida de muitas outras pessoas quando eu prego o Evangelho. A sua história também. Portanto, na sua rotina, no seu dia a dia, quando for pregar a palavra do Senhor, quando for contar as boas novas, seja empático. Diga à pessoa com quem você vai conversar do poder que Cristo tem, porque Ele te tirou das águas amargas e hoje você pode louvá-lo. Conte para os demais das benesses de Deus na sua vida. Valorize aquilo que você viveu em Cristo Jesus. Eu lembro de uma história, de uma água amarga na minha vida que Deus transformou. Eu tinha um colega, muito amigo, e ele falhou comigo. Ele falhou, eu era colega dele, nós orávamos juntos, etc. Até que um dia, eu não sabia disso, ele era gay. E ele deu em cima de mim. E a relação ali foi rompida. Uma amizade de muitos anos, onde nós nunca mais nos falamos. Eu achei que ele passou um limite, aquilo foi para mim imperdoável. E nós nunca mais nos falamos. Até um dia em que ele me ligou. A história é um pouco mais longa, mas ele me ligou. 6 anos sem se falar. Ricardo, vou casar. Me apaixonei por uma mulher e eu quero que você vá ao meu casamento. Minha mulher entendeu a minha história e etc. Aquilo para mim foi um exemplo de como Deus transforma histórias, de como Deus transforma vidas, de como Deus pode transformar as suas histórias. Pessoas que há anos estavam desempregadas, puderam encontrar em Cristo Jesus o sustento durante esses anos, até que o emprego veio e a hora de saciar a sede aconteceu. Pessoas que não se falavam há anos, às vezes familiares, e puderam ter um reencontro, um momento de cura, e puderam se falar. E aqui fica o desafio a você. É preciso dar o primeiro passo. É preciso buscar o Senhor, como Moisés fez, dizendo: Senhor, as águas estão amargas, o que eu devo fazer? Talvez Deus diga: olhe para o lado, o ordinário está aí. Use o ordinário e eu farei o extraordinário. O ordinário talvez seja o telefone que está na sua mão, dizendo: liga para ele. Liga para ela, dá o primeiro passo. Deus transformou histórias de personagens bíblicos amargas em histórias incríveis, como a de José. José é um grande exemplo de uma história amarga, de uma história que tinha tudo para dar errado. E não deu. Eu não sei em qual momento você está da sua história. E isso que é o incrível. Em qual momento, que momento é hoje que você vive? Talvez você esteja saindo agora do Egito. Você está no momento de alegria, ou talvez você está agora, já há 3 dias caminhando sem água. Você é esse que já viveu muitas coisas boas, que já teve tempos muito melhores, mas hoje parece que a água começou a ficar amarga, a preocupação vem à mente, e você já começa a olhar para o Senhor com medo da falta de recurso. Talvez seja esse o seu momento, mas que em todos esses momentos você lembre de manter a sua fé inabalável. Que em todos os momentos você lembre que o extraordinário pode acontecer a qualquer momento. E que em todos os momentos você lembre que você ainda desfrutará de muita bonança dada pelo Senhor, através de açudes, de mananciais, onde a água será maravilhosa e a sombra será para toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Pai querido, obrigado por esse momento. Obrigado porque o Senhor nos dá o alívio à alma. O Senhor nos dá a esperança. E a esperança vem do Senhor. Se há alguém aqui, Pai, que hoje tem medo, está com medo da falta de recurso, se há alguém aqui que já disse ao Senhor: eu não vejo saída, eu não vejo onde estão as águas doces, que o Senhor abra esses olhos espirituais, Pai,
Que o Senhor dê a ele a capacidade de enxergar onde está essa madeira que deve ser colocada nessas águas amargas para que se tornem doces. Mas que não o deixe, Pai, continuar murmurando, para que possa ficar ao seu lado e do seu lado desfrutar de tudo quanto o Senhor tem. E que Deus, por fim, sejamos obedientes. O Senhor, nesse texto, nos dá uma ordem. O Senhor nos dá um estatuto, um mandamento, de que devemos ser fiéis e obedientes à sua palavra. Porque, Pai querido, todas essas promessas, todas essas dádivas prometidas são para aqueles que se manterem fiéis à sua palavra, Pai. Se há alguém aqui distante do Senhor, porque talvez as circunstâncias já o desanimaram tanto, que já não parece que não tem mais fé, traga-os de volta, Pai, em nome de Jesus. Dá fé, coloca a fé nesses corações, e que haja ousadia nesses corações, para voltarem a viver a sua palavra, e assim poderem desfrutar de tudo quanto o Senhor promete. Em nome de Jesus, amém.